Falamos do fototropismo, a gente conversa agora sobre como acontece o geo ou gravitotropismo. Era uma vez, moçada, a plantinha horrivelmente desenhada, né? O vaso colocado aqui na horizontal. Tá aqui o caule da bichinha. Abri um buraco no fundo do vaso. Tá aqui a raiz da bichinha. E nesse caso, moçada, quando você vai lá e pega a planta desse jeito, imagina que você tá tendo luz difusa, tá? Quando a gente fala lá em luz difusa, quer dizer que a luz está vindo igualmente de todas as regiões. Não tem luz vindo mais ou menos de um determinado lado. Quando acontece isso aqui, a gente pode sentir o efeito da gravidade. A gravidade, né, moçada? Ela vai puxar as auxinas para baixo. Ora, pessoas, nesse caso lá, o efeito da gravidade puxa auxinas para o lado de baixo, de tal maneira que as auxinas elas vão estar se acumulando na região de baixo da planta. Muita auxina embaixo, pouca auxina em cima. E, moçada, vejamos o que é que vai acontecer. Que tal a gente lembrar da montagem daquela tabela, né? Rapidinho aqui, raiz, caule em 3 concentrações, pouca auxina, muita auxina e auxina pra caralho, né? Lembrando que a raiz é mais sensível que o caule. A raiz é mais sensível que o caule. Pouca auxina na raiz, como a raiz é muito sensível, ela já cresce. Pouca auxina no caule, o caule não é tão sensível, ele não percebe pouca auxina, simplesmente não haverá efeito. Muita auxina na raiz, ela é tão sensível que ela já é inibida. Muita auxina no caule, que não é tão sensível, agora que o caule resolve crescer. Quantidades absurdas de auxina inibem tanto raiz quanto caule, nesse caso. Dica, né? Na hora de uma questão sobre esse assunto, monta a tabela, né? Que aí você não tem que ficar lá quebrando a cabeça, né? Uma vez que a tabela esteja montada, você só vai lá na tabela direto. Pouca auxina na raiz, ela cresce. Pouca auxina na raiz, ela vai crescer. Opa, pouca auxina aqui em cima, né? Pouca auxina na raiz, a raiz, ela cresce. Você tem lá que muita auxina na raiz, ela é inibida, né? Muita auxina na raiz, ela é inibida. Isso quer dizer, gente, que ela cresce em cima, não cresce embaixo. E toda vez que eu tenho uma distribuição heterogênea de auxinas, acontece curvatura, né? Tem mais auxina de um lado do que auxina do outro. Cresce mais de um lado do que do outro. E, gente, a planta entorta, lembrando que ela entorta sempre no sentido contrário ao do sentido que ela cresce. Se ela cresce mais em cima do que embaixo, ela entorta para baixo. Geotropismo positivo, a raiz cresce no sentido do centro da Terra. Se bem, né, moçada, que você nem precisava dessa esculhambação toda para lembrar disso, que você tem que lembrar que a raiz sempre vai atrás do centro da Terra para poder ir atrás de água, sais minerais e daí por diante. Em relação à estrutura do caule, pouca auxina no caule, pouca auxina no caule, simplesmente, pouca auxina no caule não tem efeito. Então, pouca auxina no caule, simplesmente não tem efeito. Não cresce. Muita auxina no caule, aí sim ele vai crescer. De maneira, moçada, que agora o que vai acontecer é que o caule ele cresce embaixo, ele não cresce em cima. Toda vez que cresce mais de um lado do que do outro lado, a planta curva, sendo que ela curva no sentido contrário ao lado que ela cresceu mais. Se ela cresceu embaixo e não em cima, ela cresce no sentido contrário, então ela cresce para cima, geotropismo negativo, o caule vai crescer no sentido contrário ao da gravidade. Nem precisava dessa esculhambação toda para pensar nisso. Você lembra que o caule ele vai querer crescer para cima
que ele vai querer ir atrás da luz do sol para otimizar a fotossíntese. Fato é que notem que não é a luz, não é a gravidade que faz curvar, é a distribuição heterogênea de auxina. Teve mais auxina de um lado do que do outro, cresce mais de um lado do que do outro, curva. Teve mais auxina de um lado do que do outro, cresce mais de um lado do que do outro, e a planta acaba curvando, né? De maneira que, se você lembrar que a raiz é mais sensível que o caule, e lembrar como monta essa tabela, se você lembrar que quando curva, sempre curva no sentido contrário ao lado que você cresceu. Se você cresce em cima, curva para baixo. Se você cresce embaixo, curva para cima, o resto você desenrola super de boas em relação lá às questões. Tem uma experiência clássica a respeito desse assunto, que inclusive, moçada, caiu numa prova do Enem um pouco mais antiga, né? Mas na experiência super tradicional, né? E volta e meia ela aparece em questões. O cara vai lá, moçada, pega um vaso de uma planta, tá lá o vaso da plantinha idiota, tá lá o caule, e ele, moçada, amarra o vaso no dispositivo que faz girar o ponteiro de um relógio. Isso quer dizer que o diabo do caule está girando desse jeito. Olha aqui o caule, que nem o pincel, está na horizontal, ele está amarrado no dispositivo que faz girar, né, o ponteiro dos relógios, então ele vai ficar rodando, ó, desse jeito que eu estou colocando o pincel. Então está aqui o caule na horizontal, o vaso amarrado no esquema lá do relógio, girando desse jeito aqui na brincadeira. Claro, nessa experiência, luz difusa aqui na jogada, a luz vindo igualmente de todos os lados aqui nessa situação. O que eu quero que vocês me ajudem a pensar é, será que nesse caso o caule dobra para 1, ele cresce reto em 2, ou ele dobra para 3? Ora, pessoas, por ação da gravidade, a tendência é as auxinas elas descerem. Entretanto, devido ao giro, as auxinas elas vão subir. Em outras palavras, né? As auxinas vão ficar rodando que nem a bestada dentro da planta, né? Tá lá rodando o caule, a auxina desce pela gravidade, sobe pelo giro. Desce pela gravidade, sobe pelo giro. Desce, sobe. E o resultado é que você acaba tendo uma distribuição homogênea de auxina. Quando o caule está lá paradinho, a gravidade puxa as auxinas para o lado de baixo. A gravidade faz as auxinas acumularem aqui embaixo. Beleza. Pô, mas essa bagaça está girando agora. O que quer dizer que a auxina desce, sobe. A gravidade faz a auxina descer, o giro faz a auxina subir. E o resultado é que nessa situação, o giro, ele promove uma distribuição homogênea de auxinas, uma distribuição igual de auxinas em todas as partes do caule. E, mais uma vez, a gente lembra, auxinas, né? Mais uma vez, a gente lembra que é a distribuição heterogênea de auxinas que promove a curvatura. Que quer dizer que, nesse caso, se o giro promove a distribuição homogênea de auxinas, vai ficar a auxina igual em cima e embaixo, o resultado é que a planta, ela não vai crescer curva. Ela, gente, vai crescer reta. Ela vai crescer, então, exatamente para o número 2. Nem dobra para cá, nem dobra para lá. Ela vai crescer retinha da Silva, aí nesse caso. Olha que a gente falou para vocês do geotropismo. Ainda tem outro caso que eu queria lembrar para vocês, que é exatamente o caso do hidrotropismo. Quando a gente fala, moçada, em hidrotropismo, o hidrotropismo está relacionado com água, né? Então, aquela história que a raiz apresenta hidrotropismo positivo, a raiz ela vai crescer na direção da água. Gente, isso aqui é difícil de você às vezes visualizar por um motivo muito simples, né? A gente tem que, tudo tá para baixo, né? Você tem que a raiz cresce contra a luz, tá para baixo.
A favor da gravidade, está para baixo. A favor da água, que está no solo, está para baixo. Né? Ou seja, como é que eu sei que a raiz está crescendo para baixo porque ela está indo contra a luz, para baixo. A favor da gravidade, para baixo. Ou, gente, atrás da água, para baixo. A gente só vai conseguir ver esse lance do hidrotropismo quando a gente vai lá e inventa uma daquelas experiências especiais aqui na jogada. A gente, pessoas, pega lá uma caixa, nessa caixa você tem lá terra, você tem lá água, terra úmida. A gente, moçada, vai lá abrir um buraquinho e colocar aqui a plantinha, linda, a minha plantinha, e através desse buraquinho, gente, a raiz está aqui exposta. Claro, né, gente? Para a luz não influenciar, nesse caso, a luz nessa experiência difusa, está vindo luz de tudo quanto é lado, de cima, de baixo, de um lado do outro, de bandinha e etc e tal, luz de tudo quanto é jeito. E agora, moçada, a luz não vai influenciar, porque a luz está indo difusa. A gente, pessoas, tem dois estímulos. Se for para depender da gravidade, pela gravidade, a raiz ela teria que descer reta em direção ao centro da Terra. Se for, entretanto, para poder depender da água, a terra úmida com água, aqui embaixo, né, moçada? Uma telazinha que permita que a planta perceba a umidade, né? Ou seja, uma tela aqui na jogada para a planta poder perceber a umidade. Então você vai ter que, se o estímulo gravidade acontecesse, a raiz cresceria reta. Se o estímulo água acontecer, ela dobra e volta para a caixa procurando a água que está lá. O que é que acontece? Ela não cresce reta. Ela, moçada, não cresce pela gravidade. Ela prefere curvar para poder ir atrás da água que está lá na caixa de terra com água. Isso aí, moçada, mostra pra gente algumas coisas. Primeiro, existe realmente um estímulo pela água. Se fosse só a gravidade, ela iria crescer reta, mas não cresceu reta. Ela dobra para ir atrás da água. E o efeito da água é mais forte que o efeito da própria gravidade. Nesse caso, é mais forte do que o efeito da própria gravidade. Ô, Landim, por que dobra desse jeito, né? Como é que ela vai atrás da água? Lembra que para dobrar, precisaremos de uma distribuição heterogênea de auxinas para que isso aconteça, né? Nesse caso, a distribuição heterogênea de auxinas, lá vou eu ampliar aqui um detalhe do desenho. Tá aqui, moçada, a raiz. Tá aqui o detalhezinho, a telazinha de arame. Tá aqui, moçada, a terra contendo água. E a gente vai ter duas regiões, né? A região, moçada, que está do lado de cá, ela está mais próxima da água. Então ela vai ter mais água na brincadeira. A região do lado de cá está mais distante da água, né? Então ela vai ter menor quantidade de água na brincadeira. E daí? E daí, quando você tem uma maior quantidade de água, você vai ter, nesse caso lá, uma maior atividade metabólica, de maneira que você vai conseguir manter maior quantidade de auxina nesse caso. Uma menor quantidade de água, uma menor atividade metabólica, menos auxina aqui na brincadeira. E aí a gente vai lá e pensa um pouquinho, né? Muita auxina na raiz. Ora, a raiz, ela é tão sensível que muita auxina, a raiz já é inibida. Pouca auxina na raiz. A raiz é tão sensível que pouca auxina, ela já cresce. Moral da história, a gente vai ter, né, mais auxinas de um lado do que auxinas do outro. Você tem que cresce mais de um lado do que do outro. Do lado mais próximo da água, menos auxina. Do lado mais distante, você vai ter lá, né, do lado mais próximo da água, mais auxina. Do lado mais distante, menos auxina. Não vai crescer do lado da água, vai crescer do lado sem água. E se tem mais auxina de um lado do que do outro, cresce mais de um lado do que do outro, e curva, né? Lembrem que curva no sentido contrário ao sentido do crescimento. Se está crescendo mais desse lado, curva
para o outro lado. Então vai curvar procurando a água aqui nesse caso. Ou seja, hidrotropismo na brincadeira. Só curva se tiver uma distribuição heterogênea de auxinas. Então tem que ter mais auxina de um lado do que do outro para crescer mais de um lado do que do outro, né? Se cresce mais de um lado do que do outro, dobra. Sendo que se cresceu mais desse lado, dobra para o lado contrário, atrás de onde você tem uma maior quantidade de água, né? Hidrotropismo, que é que a gente estava comentando sobre os estímulos, né? Em relação lá à raiz, o hidrotropismo, ele é mais forte do que o geotropismo. Aliás, eu diria para vocês que o estímulo mais fraco que tem é o estímulo da gravidade, tá? Você tem, gente, sempre estímulos mais fortes que o estímulo da gravidade. Então, por exemplo, no caule, luz é muito mais forte do que gravidade. Certo? É bom lembrar que o caule não tem hidrotropismo, né? Nesse caso lá. Então, o fototropismo é mais forte que o geotropismo. Então, o geotropismo ele é um estímulo bem fraquinho comparado com os outros. Então, no caso lá da raiz, água é um estímulo mais forte que gravidade. E no caso de caule, luz é um estímulo bem mais forte do que gravidade.